Fala, meu querido aluno, pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma aula de Geometria Analítica. Turma, já segue lá no Instagram, @professor Ian Ribeiro, já pega um papel, já pega uma caneta. Tem muita coisa bacana, turma, que a gente vai trabalhar no conteúdo de hoje. E o conteúdo dessa aula vai ser sobre ponto médio, baricentro. E aí, turma, a gente aproveita o conteúdo e já resolve algumas questões para você fixar muito bem tudo que eu acabei de falar. Beleza? Segue lá, @professor Ian Ribeiro e vem comigo aqui. Turma, primeira coisa que a gente vai fazer nesse momento é relembrar rapidamente aquilo que a gente já comentou. Então, vou deixar meu Instagram aqui, que você segue a qualquer momento lá. Beleza? Turma, o que já foi dito até aqui? Lembra que já foi dito as noções de plano cartesiano. Lembra que um plano cartesiano, turma, é formado por dois eixos perpendiculares, onde você tem uma real percepção de coordenada, tá? E lembra que eu falei que essa real percepção de coordenada, ela é indicada através de pontos. E lembra que o ponto é uma indicação de x e y, tá? Lembra que eu também já comentei que quando você for trabalhar com um plano cartesiano, você precisa lembrar disso daqui, ó. Você vai encontrar o eixo das abscissas, então a gente abrevia como ABS, e você vai encontrar o eixo das ordenadas. Lembra que a uma altura dessa, turma, você precisa lembrar que esse ponto de interseção aqui, ó, ele é a nossa origem. E o fato de ser a origem é o 0, 0. Então, lembra que eu já comentei que essa região aqui é o primeiro quadrante, essa região é o segundo quadrante, essa região aqui é o terceiro quadrante, e essa região aqui é o quarto quadrante que a gente tem. E cada quadrante tem uma característica específica daquela região. X maior que 0, y maior do que 0 é a primeira. X menor do que 0 e y maior do que 0 é a segunda. X e y menores do que 0, a terceira. X maior do que 0, só que está para baixo, então o meu y ele é negativo. Pronto. Isso aqui a gente já comentou na nossa primeira aula. Turma, a gente seguiu o conteúdo. E a partir de um plano cartesiano, a gente conseguiu definir a distância entre quem? Entre pontos. Distância entre pontos. Até porque, turma, nós estamos no conteúdo de geometria. E geometria trabalha o quê? Distância. Só que a nossa distância, ela é visualizada no plano cartesiano. Lembra que a gente colocou dois pontos pertencentes ao primeiro quadrante, mas poderia ser em qualquer um, não tem problema nenhum, tá? Então, eu falei que a gente tinha o ponto A, que era o XA, YA. E a partir desse ponto A, a gente traçou um segmento, onde esse segmento ele vai de A até B. E o meu ponto B, ele também tem uma coordenada, XB, YB. Beleza? Só que para você calcular essa distância aqui, que a gente chamou de D,
nós utilizamos o teorema de Pitágoras. Até porque, turma, ó, você conseguiu visualizar que existe um deslocamento nesses dois sentidos. E aqui é formado um ângulo de 90 graus. Por isso que a nossa conclusão foi a minha hipotenusa, que é a distância. Então, ela vai ficar distância ao quadrado. Ela tem que ser igual à variação em x ao quadrado, xb menos o xa ao quadrado, mais yb menos o ya elevado ao quadrado, tá? Então, essa percepção que a gente tem aqui é uma real percepção de variação. Ó, variação. Beleza? E lembrando, turma, isso aqui é extremamente importante. A princípio, claro que depende do problema, mas o que você precisa entender é que YA, YB, XA e XB são para nós coordenadas. Beleza? Indicação de posição de x e y lá no plano cartesiano. Ponto. O tema dessa aula, turminha, é tranquilo, tá? É você perceber isso daqui, ó. Ponto médio e baricentro. Lembra o seguinte, o fato de se tratar de ponto significa falar que a gente vai trabalhar com coordenadas. Então, eu vou ter uma coordenada onde, em relação a A e B, é no meio desse segmento. Só que como eu estou tratando de ponto médio, a gente vai atribuir uma letra M de médio. E como é um ponto, tem uma coordenada x e tem uma coordenada y. Então, eu tenho xm, ym. Tranquilo? Ponto. Vamos voltar, turma, e anotar da seguinte forma. Esse ponto preto, ele é o meu ponto A. XA, YA. Esse outro ponto aqui, eu vou falar que é o B. XB, YB. Beleza? Lembra que vai existir uma distância de um ponto a outro. Então, esse segmento aqui, claro que você vai fazer uma linha. Esse segmento aqui é a distância de A para B. Lembra que o ponto médio está no meio. Beleza. Eu vou colocar o meu meio aqui. Turma, esse ponto laranja, a partir de agora, eu vou dizer que é o meu ponto médio. Vamos pensar num detalhe, turma? O fato de estar no meio da distância significa falar que a distância de A até o ponto M é a mesma distância desse ponto M até o ponto B. Então, isso é uma consequência extremamente importante no desenvolvimento da geometria analítica. A distância de A até M é igual à distância de M até B. Tem uma palavrinha que aparece, tá? É essa daqui, ó. Equidistante. Porque o equi é igual e distante e distância. Só que você está se perguntando assim, beleza, eu entendi que está no meio, etc. Como que eu calculo o ponto médio? Lembra, turma, que você tem uma coordenada x e você tem uma coordenada y. Para você calcular a coordenada x do ponto médio, é necessário você somar
as duas coordenadas das extremidades. Então, eu vou pegar o XA e eu vou somar com o XB e divide por 2. Ué, mas é uma média que você está fazendo? É, tá? Turma, o fato de somar as duas e dividir por 2 é porque o ponto médio ele é obtido através da média aritmética das coordenadas. É super tranquilo de você calcular. E aí eu posso te perguntar assim, fulano, e a coordenada y do ponto médio? Ian, eu vou pegar o YA, vou somar com o YB e eu vou dividir por 2. Exatamente, tá? E aí você, consequentemente, obtém o ponto médio daquela distância. Turma, vamos fazer um exemplo aqui rápido e tranquilo de se fazer, beleza? Eu vou te fornecer essas coordenadas aqui, ó. 2, 4. E eu vou te fornecer a coordenada B do meu plano. E eu vou falar que é 3. E a próxima, eu vou falar que é 1. Turma, não precisa ficar pensando em relação aonde que essa coordenada ela vai estar. Não. Porque, na verdade, o que interessa para a gente é o cálculo de onde que vai ficar o ponto médio, o valor das coordenadas. Lembra sempre, ó, ponto médio, xm, ym. O meu xm é a média das duas coordenadas de x. Então, eu pego aqui, ó, 2 mais 3 e divido por 2. O Ian vai dar decimal. Não tem problema. Xm vai ser igual a 2,5. Porque, na verdade, vai ser 5 dividido por 2. Beleza? Ó, 2,5. Turminha, a mesma coisa você vai fazer para o y. Então, o ym vai ser 4 mais 1 dividido por 2. Ué, Ian, dá 5 sobre 2 também. Ô, turma, não tem problema. Tá? Aqui, em relação à resposta, não tem problema. Você só precisa chegar nos valores. Então, o ponto médio é dado dessa forma. Tranquilo? Turma, antes de irmos resolver algumas questões, existe um outro ponto que você precisa carregar para as questões. É chamado de baricentro de um triângulo. Primeira pergunta que vai surgir é a seguinte. Ian, o que é um baricentro? Turma, baricentro é isso aqui, ó. Centro de equilíbrio do triângulo. Como assim centro de equilíbrio? Turma, imagina que você tem um triângulo aí, certo? E você vira ele assim, ó. Nesse triângulo, irá existir um ponto que, se você colocar o dedo nele, ele vai ficar parado, porque você atingiu o centro de equilíbrio dele. Só que a gente está trabalhando com triângulo.
triângulo tem 3 vértices. Então, eu tenho o vértice A, XA, YA. Eu tenho o meu vértice B, XB, YB. E eu também tenho, que eu vou colocar aqui, o meu vértice C, XC, YC. Como eu estou querendo o centro de equilíbrio desse triângulo, é claro que você poderia, sem problema nenhum, calcular a distância para você fechar o seu triângulo. Mas em relação ao baricentro, eu só quero o centro de equilíbrio dele. Turma, o centro de equilíbrio, vou supor que está aqui, não tenho certeza, tá? Mas tipo assim, é só um exemplo. Vamos supor que está aqui. O centro de equilíbrio dele é chamado de ponto G. Esse ponto G, ele tem uma coordenada. Concorda? Já que a gente está trabalhando com geometria analítica, ele tem uma coordenada. Então, ó, vou colocar aqui e eu vou atribuir G, coordenada XG, YG. A pergunta que fica é, Ian, como que eu calculo as coordenadas do meu baricentro? Beleza. Turma, super tranquilo, tá? Porque quando você precisa do XG, é a média das coordenadas de X. Só que como eu tenho um triângulo e eu tenho 3 coordenadas, eu vou somar XA mais XB mais XC e eu vou dividir esse valor por 3. A mesma coisa vai acontecer quando você tem o Y em relação ao baricentro. Ó. YG. Eu vou somar o YA mais o YB mais o YC. Como é uma média e eu tenho 3 elementos, eu divido por 3. Simples, direto e intuitivo. A questão falou baricentro, soma tudo e divide por 3. Até porque aqui, ó, e eu vou só registrar. Estamos trabalhando com uma média. Ponto. Tranquilo? Vamos resolver uma questãozinha agora? Vamos. Porque tá muito tranquilo de se resolver. Tá bom? Olha essa questão aqui. Coloquei questão como no questão de número 2. A gente fez um exemplo na aula passada. Dadas as coordenadas do ponto médio. Aqui é um pouco contrário do que a gente estava fazendo no seguinte aspecto. Dadas as coordenadas do ponto médio. Turma, lembra que da maneira como eu mostrei, eu precisava encontrar o ponto médio. Nessa questão, ele te deu o ponto médio. Aqui, ó. Quais são as coordenadas das extremidades A do segmento de reta que contém, sabendo que a outra extremidade está no ponto B? Então, o que, que acontece? Ele quer fazer o reverso. O normal é a gente ter o A, o B e encontrar o ponto médio. Ele te deu o B, o médio e pede o ponto A. Só que, turma, o princípio é o mesmo. Como assim? Para você chegar no XM, você não teve que somar o XA mais o XB e dividir por 2 porque é a média? A diferença é porque você tem o XM e você sabe que vale 2. Aqui você não tem o XA, então você mantém a variável. Você tem o XB, que vale 5. Eu preciso que essa soma seja a média, então está dividido por 2. Ian, então aqui eu vou pegar esse 2 e eu vou passar para o outro lado multiplicando, vai. Então, eu vou chegar aqui, turma, ó, 4 é igual ao XA mais 5. XA igual a 4 menos 5, que vale menos 1.
Ian, por que que ficou esse menos 5? É porque eu peguei esse mais 5 e eu coloquei ele negativo. Normal, como uma equação do primeiro grau. Então, eu cheguei que o xa ele é igual a menos 1. Ou é a letra A, ou é a letra B. Vamos fazer a mesma coisa, turma, para o ym. Lembra que aqui o ym é o ya mais o yb, soma tudo e divide por 2. O ym eu tenho, que vale 5. O ya é o que eu quero. O yb vale 5. Isso aqui tudo tem que estar dividido por 2. O princípio é o mesmo. Eu passo para o outro lado, multiplicando. 5 vezes 2, 10. Igual a ya mais 5. Eu pego aquele 5 e passo subtraindo. Então, o ya é igual a 5. Olha as coordenadas. Menos 1 e 5. Resposta correta. Letra A. Beleza? De aprovado. Pessoal, espero que você tenha entendido. Espero que você tenha gostado. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Show de bola? Segue lá no Instagram, @professor Ian Ribeiro. Fique com Deus e fui!